Apesar de ser reconhecida em todo o mundo pela sua cultura pop e de entretenimento, a Coreia do Sul ainda é um país um pouco conservador. E quer se trate de raça ou da sexualidade de alguém, a Coreia ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de uma sociedade mais inclusa e aceita. Mas durante todos esses anos da indústria da música coreana, alguns idols confirmaram fazer parte da comunidade LGBT. E alguns deles até conseguiram um certo destaque dentro do país. Mas antes de começar, eu só queria pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo aqui, que me ajuda demais, e pra vocês se inscreverem no canal, que assim vocês vão receber os próximos vídeos que eu vou lançar. Se vocês quiserem interagir mais diretamente comigo, vocês podem me seguir lá no Instagram, que é esse aqui. E só lembrando que nessa lista eu só coloquei os idols que eles são abertamente LGBTs, que eles já afirmaram isso várias vezes, e que eu sei que tem vários outros idols que já deram várias declarações que podem ser interpretadas de diversas maneiras, mas nesse vídeo aqui eu só coloquei os confirmados. Ok? Lee Kyung-yoon, mais conhecida pelo nome artístico Harisu, é uma cantora, modelo e atriz coreana nascida lá em 1975. Desde a sua infância, ela se identificava como uma mulher e assim passou por uma cirurgia de mudança de sexo lá nos anos 90, tornando-se anos mais tarde a primeira artista transexual de destaque na sociedade sul-coreana. Em 2002, ela se tornou a segunda pessoa a ter a sua mudança de gênero legalmente reconhecida pelo país. No início de 2001, a Harisu ganhou certa atenção na mídia quando protagonizou um comercial de uma empresa de cosméticos. 너도 빨간 통팬이야. No mesmo ano, a sua vida foi foco de um documentário produzido pela emissora coreana KBS. E ainda em 2001, ela lançou seu álbum de estreia e deu início à sua carreira na música. Inspirado pelo sucesso que a Harisu fez na Coreia lá no início dos anos 2000, em 2005, a Log Entertainment planejou e debutou o grupo Lady, o primeiro grupo totalmente estrangeiro. Depois de um ano de atividade, o grupo começou a discutir sobre a dissolução dos seus contratos. O motivo disso seria devido ao preconceito que as pessoas tinham contra elas. Isso restringia as suas performances em music shows e transmissões na TV. Na época, um dos membros do grupo foi até mesmo criticado por supostamente contornar o serviço militar obrigatório, tornando-se um transgênero. Durante o período em que o Lady estava ativo, elas fizeram uma turnê no Japão e na China, onde houve uma reação inesperadamente boa. Mas ainda assim foi difícil para o grupo conseguir o sucesso no seu próprio país, o que eventualmente levou ao desbande em 2007. Maman, que estreou originalmente em 2007 sob o stage name de Magapli, é a primeira idol abertamente lésbica do K-pop. Ela foi trainee da SM por cerca de 4 anos antes de assinar com a Jerry Entertainment, onde debutou com a música Flying Girl, que contou com a participação do ex-integrante do Super Junior, Kang Lee. Logo após sua estreia, a Manan se assumiu lésbica em uma entrevista. Mas a sua empresa inicialmente disse se tratar só de uma brincadeira. Algum tempo depois, ela foi forçada a deixar a empresa e quase todas as evidências dos seus laços com a Jerry Entertainment foram totalmente excluídos, bem como suas entrevistas antigas. Após alguns anos em hiatos, lançando apenas OSTs de alguns doramas, ela finalmente assinou com uma nova agência e retornou ao mundo da música lá em 2005, com Obvious Story. Chae Hambit é uma modelo, atriz e cantora que estreou em 2016 no girl group Mercury. Com o apoio dos seus pais, a Hambit passou por uma cirurgia de mudança de sexo lá em 2006. Antes de se tornar uma idol, ela inicialmente perseguiu seu sonho de infância, que era se tornar uma modelo, e em 2009 ela estava entre as mais de 1.200 candidatas ao concurso anual Supermodel patrocinado pela SBS.
A participação dela no concurso gerou reações mistas entre o público coreano, e alguns até mesmo pediam a eliminação da Hanbit. Mas em resposta, a SBS disse que via uma possível eliminação como violação dos direitos humanos, por ser injusto desqualificar alguém que legalmente possui o sexo feminino. Com a atenção que ela ganhou do público durante o programa, ela conseguiu seguir até as rodadas finais e assim se tornou uma modelo profissional. DYP é um boy grupo sul-coreano formado pela InterBG Entertainment lá em 2016. O grupo originalmente estreou com 6 integrantes, e entre eles, Seung-ho e B-N se confirmaram durante uma das suas lives no Instagram que eles estiveram em um relacionamento durante alguns anos, e foram totalmente abertos sobre a sua sexualidade. Holland é provavelmente um dos idols mais conhecidos dessa lista. Ele debutou em janeiro de 2018 e desde a sua estreia ele recebeu bastante atenção da mídia e do público por ser abertamente um idol gay. Desde a época da escola, ele sofreu um pouco por causa da sua sexualidade. Isso porque alguns dos seus amigos não souberam guardar esse segredo e por conta disso, toda a escola do Holland soube disso na época, o que fez ele passar por um tempo um pouco difícil. Justamente pelo Holland ter passado por uma época difícil na escola, ele decidiu então se tornar uma figura pública, assim podendo se expressar e ser mais aberto quanto à sua sexualidade através das suas músicas. Originalmente, Holland não tinha nenhuma agência. Por isso, antes da sua estreia, ele trabalhou durante 2 anos, apenas para economizar para a produção de seu videoclipe de debut. E mesmo que ele fosse um artista independente na época, seu MV de estreia alcançou impressionantes mais de 1 milhão de visualizações em apenas um dia. 너무 많은 생각이 자꾸 들어. 소외된 모든 내가 대신할 수는 없을까? 내가 되면 네 마음을 나눌 수 있을까? E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Eu gostei muito de fazer ele e eu espero de verdade que eu não tenha esquecido de mais ninguém. Mas caso tenha acontecido, vocês podem comentar aí embaixo. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo e se inscrever para receber os próximos e até mais.